nossa página de hoje se intitula Esforço e Oração, do livro Caminho, Verdade e Vida, do nosso amigo Emmanuel. E despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Mateus capítulo 14, versículo 23. De vez em quando surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração. Nesse particular, entretanto, o mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características de sua atividade divina. Jesus nunca encerrou a distância das criaturas com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Despedida a multidão, terminado o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar à parte, comungando com o Pai na oração solitária e sublime. Se alguém permanece na terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas, pelo trabalho que foi convocado a fazer. E, pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse, sem método e sem descanso, acabaria desesperada em horrível secura do coração. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa, estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. A oração ilumina o trabalho, e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo, mas nunca te esqueças desse monte, localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. Então, nosso amigo Emmanuel, mais uma vez, dando aquelas lições, aqueles toques de aprendizado para a gente. E o que eu acho de mais importante aqui, nesses parágrafos todos, é o primeiro. De vez em quando surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração. Mas nós estamos cansados de ouvir, nessa sala mesma, através das mensagens, através dos palestrantes, através da nossa amiga Dona Guacira, que a fé sem obras, ela é morta. Então, o que adianta nós nos retirarmos para um monte e ficarmos, como vem dizendo aqui, genuflexo, só orando, bendizendo, e não colocando em prática tudo isso que a gente está tentando aprender? Então, vamos guardar isso. A fé sem obras é morta. Vamos entrar em ação. Vamos, pelo menos, tentar, sermos esses obreiros do nosso amigo, nosso Mestre Jesus. Boa noite para todos nós, uma boa palestra. Nesse instante, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto. Vamos nos ligar à natureza, pensarmos num belo jardim florido. Vamos pensar na mata verdejante, no mar, nos rios, nos pássaros revoando. Nos distanciarmos de tudo aquilo que é material e que nos preocupa. Vamos deixar para trás. Vamos apenas pensar no Mestre. Jesus, querido e amado companheiro de todas as horas,
Ó Senhor, como necessitamos da tua compaixão. Aqui estamos, Senhor, um grupo de filhos teus. Cada um de nós traz consigo as suas necessidades maiores. Não há por que decliná-los. Tu sabes perfeitamente o que se passa com cada um de nós. Mas nós estamos humildemente ajoelhados a teus pés para dizer-te, Senhor, tem compaixão de nós. Auxilia-nos, Senhor. A nossa saúde necessitando do teu amparo. Estamos aqui confiantes de que seremos atendidos, sim. Seremos ouvidos em nossos modos. Por isso, Mestre, clamamos a Ti, sê conosco. Permita-nos que, em nome dos nossos guias e protetores, mas acima de tudo, em nome de Deus, que possamos estar dando início à reunião desta noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Teremos o estudo da noite com nosso companheiro Varjão. Boa noite a todos. Então, eu sou Alberto Varjão, como a dona Guacira já falou, e depois dessa introdução, a gente fica um pouco extasiado, não é verdade? Eu, particularmente, entrei na corrente da meditação da dona Guacira e fiquei, assim, bastante relaxado. Bem, eu frequentava o Grupo Espírita Casa do Caminho, e agora me aproximei um pouco da Fundação Maria Tagaia em Bom Sucesso, e fazendo alguns estudos lá. Mas não participo efetivamente de uma atividade doutrinária, assim, de casa alguma, nesse momento. E vira e mexe, eu faço alguns estudos, como todos nós fazemos, e tenho alguma ousadia de, com todos os meus equívocos e problemas, tentar passar isso, tentar transmitir, tentar trocar essas ideias. Ideias que não são nossas. Ideias que são o Consolador prometido por Jesus. João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. Eu não vos deixarei órfãos. Não foi isso que ele disse? Mas enviarei um outro Consolador que vai dizer todas as coisas que eu disse, vocês vão esquecer. E vai dizer outras coisas que eu não posso no momento dizer, porque vocês não vão compreender. O Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Se a nossa doutrina é uma doutrina consoladora, as nossas atividades, os nossos trâmites, as nossas ações e as nossas orações, como a gente bem viu na nossa página de abertura, precisam ter o viés do consolo, porque existem muitas doutrinas interessantes no mundo, doutrinas filosóficas, teologias, técnicas de entendimento epistemológico do mundo, das ideias. Mas o Espiritismo é uma doutrina diferente. Porque o Espiritismo não esclarece apenas. Ele aquece o coração. E essa é uma grande diferença entre a doutrina espírita e outras doutrinas que iluminam a razão. Bem, a nossa página colocou muito bem uma síntese a respeito da fé, não sei se vocês já tiveram bem essa ideia, de ação e oração. De maneira que a gente vai entrar exatamente no Evangelho, né, a fé que transporta, que arrasta as montanhas, mas também vamos trabalhar com a ideia de caridade, porque elas estão ligadas e não há uma distância entre os dois termos na operação da ação individual de cada um na sua vida cotidiana.
Não há como crer exatamente e entrar num processo de oração simplesmente, como bem disse a nossa página, contemplativa. Obviamente, nós não temos absolutamente nada contra irmão nenhum, mas não podemos aprovar 100% da ação de quem entra num processo contemplativo sem obrar, sem operar a ação efetiva do cristão, que é ajudar, ajuda mútua, processo de mútua ajuda. Aí a gente tirou aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, não sei se vocês estão conseguindo ler, fica funcional, botei o tamanho de letra 22, não sei se ficou bom, mas enfim. Aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo traz para a gente um trecho em que Jesus, ele vai encontrar uma figueira no meio do seu caminho. Ele encontra uma figueira. Mas essa figueira é encontrada por ele no momento em que ele tem fome. Só que ele, tendo fome e encontrando uma figueira, essa figueira tem folhas, mas não tem frutos. E ele diz para aquela figueira que aquela figueira vai secar. E aí Pedro fica muito impressionado, porque ao passar ali no dia seguinte ele vê, percebe, mestre, aquela figueira que você amaldiçoou, no linguajar dele, entendendo aquilo como uma maldição, enfim, aquela figueira realmente secou, uma figueira grande de folhagens espessas. E aí Jesus entra com uma passagem relacionada à fé. E não é à toa que os espíritos nos orientam a perceber uma passagem tão difícil de ser compreendida como essa da figueira que seca, quando Jesus encontra com ela e diz você vai secar, relacionar essa passagem com fé, com o movimento da fé. O que aquela figueira não tinha e deveria ter no momento em que Jesus a encontrou? Ela deveria ter frutos. E não foi o próprio mestre que disse que reconhece-se a árvore pelos seus frutos? Um ser humano sem obra é um ser humano irreconhecível na medida da sua inação, na sua não operação efetiva da vida social. Isso é livro dos Espíritos, terceira parte, lei de sociedade. A vida social é uma lei divina ou natural. O ser humano é um ser relacional. E na medida em que nós nos relacionamos com os outros, com os nossos próximos, e nos aproximamos da vontade do ensejo por sermos cristãos nessa operação da nossa ação individual, nós precisamos abrir mão da satisfação da vontade de realizar desejos escusos, e muitos deles inconfessáveis, para operar o auxílio preciso àquele que tem muito menos do que nós, material e emocionalmente. E é por isso que a figueira seca, e é por isso que nós secamos e andamos como árvores secas muitas vezes pelas ruas, sem seiva, sem vida, com um olhar muito sombrio, com uma expressão taciturna. E muitas vezes não sabemos explicar o porquê desses processos depressivos, dessas síndromes fóbicas, que a cada dia a psicologia traz para a gente com uma nova roupagem. Bem, aí aqui está a explicação da figueira. Aqui são os espíritos que trazem para a gente a explicação da figueira no capítulo A Fé. A nossa fé que deve arrastar uma montanha. Bem, os espíritos dizem para a gente que a figueira seca é o símbolo da pessoa que tem uma aparência, mas na realidade não produz nada de bom. Tem uma aparência de coisa boa, mas não produz coisa boa. Está na linha interpretativa que a gente iniciou, não é verdade? E aí é difícil ler isso, Falando em público, lendo isso, é sempre uma carapuça, São os oradores que possuem mais brilho que solidez. Suas palavras têm verniz artificial. Agradam aos ouvidos, mas quando são analisadas, não se encontra nelas nada de substancial para o coração. Após ouvi-las, pergunta-se: que proveito tiramos delas?
é ainda o símbolo de todas as pessoas que têm meios de ser úteis e não são, de todos os projetos irrealizáveis, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem base sólida. O que falta, na maior parte do tempo, é a verdadeira fé. A fé realmente fecunda, a fé que abala as fibras do coração. Em uma palavra, a fé que transforma montanhas. E esse parágrafo ele é uma síntese de muita coisa. A gente percebe ali no início que há pessoas que parecem ser, nós muitas vezes parecemos ser. E por que é que não somos? Jesus, num momento, ele encontra Bartimeu. Bartimeu é um cego em Jericó. Num resumo dessa breve passagem, Bartimeu levanta-se da pedra onde ele estava sentado. Ele lança fora a capa que o cobria e vai ao encontro de Jesus. Levantar da pedra onde nós estamos sentados, inicialmente, nós podemos interpretar de uma maneira muito produtiva para o espírita cristão. Sair da contemplação, operar a ação, vontade de melhorar, é um bom anseio, mas não é a prática. E caridade, sem a qual nós não somos salvos, não é isso? Não evoluímos sem caridade, é acima de tudo e antes de mais nada uma prática. Bartimeu levanta da pedra onde está sentado. Ele lança fora a capa que o cobria. E essa coisa de lançar fora a capa que nos cobre é muito importante. Porque abrir mão de uma personalidade muitas vezes útil no dia a dia, nas operações de trabalho, nas burocracias cotidianas da nossa vida comum, para entrar em contato de forma aberta com o Mestre, com Jesus. Não foi assim que ele nos ensinou a orar? Não é assim que os Espíritos nos ensinam como fazer? A entrar num quarto sozinhos. Não foi isso que Jesus disse? Olha o fariseu e olha o publicano. O fariseu bate no peito e diz, eu cumpro todos os preceitos, eu sou uma pessoa boa, olha como eu sou bom. E o publicano lá embaixo, perdoa-me, Senhor, porque sou um pecador. E aí Jesus diz, aquele fez uma prece. Uma prece. O publicano. O processo de resignação, arrependimento e abertura. Humildade diante dos problemas efetivos que nós carregamos, não obstante a vontade de superá-los. Bartimeu lança fora sua capa, o cego de Jericó, e vai ao encontro de Jesus. Numa ação absolutamente sincera, com desprendimento em relação ao que pode se pensar dele, porque ele vai ao encontro de Jesus. Paulo de Tarso a Timóteo, a palavra da cruz é loucura para muitos, e não é verdade? Quando você diz, eu sou cristão, eu sou espírita, eu coopero, eu não valorizo tanto a competição, embora nas operações de trabalho a gente viva nesse processo competitivo. É um mundo de mercado, é um mundo de aquisições materiais. Mas a gente engendra um processo de entrada das ideias cooperativas, aonde quer que nós estejamos. Essa é a função do espírita cristão. Não vamos nos abster das lutas comuns e virar contemplativos. Vamos entrar nas lutas vulgares que nos são pertinentes e tentar desenvolver o espiritismo no mundo. Na luta simples de cada dia, sobretudo com as pessoas mais difíceis. Com aquelas pessoas com as quais a gente não tem a menor paciência. Porque provam sabiamente e pela via da bondade do Pai o quanto nós não somos pacientes ainda. Por isso são bons amigos, apontando exatamente as partes sobre as quais nós queremos manter a capa bem coberta, a nossa capa. E a gente percebe aqui todas as pessoas que têm meios de ser úteis e não são. Essa ideia é muito interessante. Tem meios de ser úteis e não são. Na lei de trabalho, também na terceira parte do livro dos Espíritos, os Espíritos definem trabalho de uma forma mais ampla, são de 4 a 5 questões para definir lei de trabalho, mas uma frase é uma frase bem... é uma única oração curta. É toda ocupação útil. E aí a gente percebe aqui, tem oportunidade de ser úteis e não são. Humberto de Campos
Humberto de Campos, no livro Cartas e Crônicas, capítulo 7, Consciência Espírita, psicografia de Chico Xavier. Ele conta que Kardec, nos seus estudos e nas suas funções de codificação, àquele momento, codificação do Livro dos Espíritos, portanto, um período anterior a 1857, ele estava olhando sobre muitas coisas, o que era comum ele fazer, e sobre um suposto sonho de Lutero. Lutero teria tido um sonho com um paraíso, com um lugar muito bonito. E Kardec queria um certo alívio para o seu coração também, ter um sonho bonito, de alguma forma ser levado a um paraíso, enfim, um lugar bom para relaxar, enfim, descansar. E ele é levado, mas é levado a um lugar ruim, é levado a um lugar onde as pessoas estão sofrendo, onde tem choros e uivos lastimáveis, quase indescritíveis. Ele pergunta àquele anjo, enfim, aquele espírito superior que o guia nesse processo de observação dessa zona sombria, e pergunta a ele: quem são esses? Serão esses os que crucificaram Jesus? O bom espírito diz: não, aqueles já foram perdoados pelo próprio Mestre, quando ainda estavam na cruz. Mas não é possível. Quem são esses? Foram os que perseguiram os primeiros cristãos? Diz o Espírito Superior: não são esses. Aqueles cumpriam preceitos e seguiam o valor repartido coletivamente àquela época. Eram filhos de uma política que dominava o consciente coletivo das pessoas do seu tempo. Não é possível. Quem são esses? Átila, Gengis Khan, Alarico, Calígula. O Espírito Superior diz: não são esses. Esses já reencarnaram de forma dolorosa, sistematicamente, para expurgar o mal que produziram, lançando mão do seu livre-arbítrio. Portanto, tiveram a obrigação da colheita. Quem são esses? Esses são os religiosos, os cristãos, muitas vezes, de muitas épocas, que dominavam a ciência libertadora que abraçaram, mas não dividiram e não executaram os preceitos que ensinavam. E aí Kardec acorda no dia seguinte e escreve a questão 642 do Livro dos Espíritos, que é uma pergunta: para agradar a Deus, basta não fazer o mal? Os Espíritos respondem: não basta. E serás responsável pelo mal que advenha em função do bem que poderias ter feito e não praticasse. Às vezes, quando eu leio o Livro dos Espíritos, eu fico achando, nossa, muito duro às vezes, né? Às vezes as respostas são duras, são diretas. Aí eu faço uma reflexão e penso, mas nós também não somos duros? E para pessoas duras como nós, o consolo também vem de forma rígida. Nós somos pedra bruta. Não somos ainda nenhum Davi de Michelangelo. E para talhar uma pedra bruta é necessário buril. Obviamente, o bom talhador não dá uma pancada firme de forma que destrua a rocha, mas vai talhando sistematicamente para produzir uma boa estátua. Nós ainda somos rocha bruta. Mas nós seremos o homem novo, na prática da fé, que é a execução da caridade, nas suas duas vertentes, benevolência e beneficência. Aqui eu vou pedir emprestado do André Luiz, o livro No Mundo Maior, um diálogo que ele tem, na verdade, com Calderaro. Ele é orientado por Calderaro nesse livro. E o livro No Mundo Maior é um livro interessante. É um livro que boa parte dos espíritas que se preocupam com o desenvolvimento da técnica espírita, da ciência espírita, dos processos de entendimento das ideias a respeito de magnetismo, mediunidade, animismo, leem muito No Mundo Maior, Evolução em Dois Mundos, os domínios da mediunidade. Mas só que No Mundo Maior também traz para a gente consolo e evangelho. Por exemplo, Calderaro agora, nesse momento, fala sobre os primeiros cristãos. Como é que eles se comportavam? Qual era a dinâmica da fé desses cristãos? Aí ele diz: ante o Estado romano, convertido em imperialismo e corrupção, os seguidores do evangelho não se expunham a polêmicas mordazes. Não se enredavam nas teias do personalismo dissolvente, não dilapidavam possibilidades preciosas a erigir fronteiras dogmáticas. Entreamavam-se em nome do Senhor,
e ofereciam a própria vida em penhor de gratidão àquele que não trepidava em seguir para a cruz, por amor a todos nós. Erguiam seus mais sublimes santuários com os princípios que os identificavam com o Salvador do mundo. E quais são os princípios que identificam a nós outros ou podem nos identificar a todos nós com o Salvador do mundo? Quais são esses princípios? Mas não perguntaram a Jesus: Mestre, como é que nos reconheceremos uns aos outros? E ele disse: meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E o amor, interpretado pela doutrina espírita, está longe de ser derivações poéticas. Eu gosto muito de poesia, adoro poesia. De vez em quando arrisco um rabisco. Mas entendo perfeitamente que ali tem uma alegoria sentimental, desprovida de ação efetiva, no campo comportamental dos sujeitos humanos nos quais nós estamos inseridos. A gente pode perceber que eles entreamavam-se uns aos outros e que eles não erigiam fronteiras dogmáticas. Que fronteiras dogmáticas são essas? Que nós erigimos, levantamos bandeiras e defendemos pontos de vista, detalhes, picuinhas, opiniões pessoais. Quando Jesus sintetizou a sua doutrina de uma forma muito simples, a qualquer um que tenha alguma dúvida sobre qual é o ponto mais importante da doutrina trazida por ele, ele disse: eu resumo da seguinte maneira: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí está resumido todas as leis, sistemas e profetas. Ainda no mundo maior, esses cristãos, eles sabiam perder vantagens transitórias para conquistar os imperecíveis tesouros celestiais. Sacrificavam-se uns pelos outros na viva demonstração do devotamento fraternal. Repartiam os sofrimentos e multiplicavam os júbilos entre si. Essa frase, para mim, ela é bastante abarcadora. Essa coisa de repartir os sofrimentos e multiplicar os júbilos, né? Isso é muito bonito e verdadeiro. E impulsiona a gente na nossa prática, na prática que nós tanto ansiamos. Chega uma senhora no grupo espírita e diz: meninas, reunião de 3 senhoras. Podia ser 3 senhores, mas enfim, optei por senhoras. Ontem eu tive dores de cabeça alucinantes. Você não sabe. Vocês não têm ideia. Aí uma segunda diz: ah, minha filha, dores de cabeça ontem? Você não sabe. Tenho enxaquecas sistemáticas. Todos os dias, todas as noites, a luz me incomoda, minha cabeça dói horrores. Enxaqueca, minha filha, você não sabe o que é. Aí vem a terceira: meninas, eu voltei do médico e com o resultado dos exames eu tenho um tumor no cérebro. Entende a competição da desgraça? Mas aqui ele diz assim: repartir os sofrimentos e multiplicar os júbilos. A pessoa chega com um problema, com uma dor, e nós poderíamos fazer muito, né? Mas não, nós também temos dores. E a minha dor é maior. A minha dor é mais importante. A minha dor é mais dolorosa. Não posso ouvir a sua. Bezerra de Menezes, que foi deputado em instância semelhante ao que hoje podíamos dizer federal, médico, cirurgião do Exército, um ativista político, um abolicionista e fundador da Federação Espírita Brasileira, morreu pobre. Muito pobre. Ele tinha uma filha louca que o incentivou a escrever um livro ainda em vida, A Loucura sob Novo Prisma, onde ele faz há muito tempo atrás referências ao processo de alucinação mental, que não pode ser identificado em desconjunturas físicas, não pode ser detectado em sistemas analíticos, porque não há lesão, não há anomalia física no encéfalo e em qualquer outra parte do organismo vivo, mas há loucura. E Bezerra de Menezes começou a trabalhar a loucura vinculada aos processos de obsessão. Teve uma filha que faleceu nesse processo.
e ele evangelizou a filha e o obsessor nesse processo. A vida de Bezerra de Menezes não foi uma vida de prazeres exultantes. Foi uma vida de um trabalho muito difícil. Ora, mas nós sabemos que Bezerra de Menezes é imensuravelmente superior a nós todos. E ainda assim não abdicou de uma luta e de um auxílio a pessoas que sofriam muito, com paciência, resignação, atenção e vontade proativa, ia na direção. Muitas vezes não esperava a pessoa vir até ele. Não aguardava o processo de humilhação da pessoa resignada vir ao seu encontro. Ele ia ao encontro, muitas vezes, das pessoas sofredoras. Bezerra de Menezes sabia muito bem repartir, dividir, destrinchar, dissolver os sofrimentos e multiplicar os júbilos. Multiplicar os júbilos só é possível quando nós entendemos a felicidade sob uma outra forma de desenvolvimento que não seja a satisfação dos prazeres. O prazer se identifica com eu, com o ego. É aquilo que Joana de Ângeles nos ensina tão bem. Valorizar o self, o ser, o espírito imortal, em detrimento da personalidade transitória que tem uma função, uma utilidade necessária. Nós caminhamos nesse mundo. Precisamos passar por provas e expiações. Esse é um mundo de provas e expiações. E precisamos de corpo, elementos materiais, comida, algum abrigo. Mas nada disso, inclusive nossos corpos, nós levamos. Nossos corpos têm prazo de validade. Vocês se lembram disso? E não demora muito. E nós não levamos. O que é que nós levamos? O que nós auxiliamos a dividir, o resultado das dores que nós dividimos para amenizar o sofrimento alheio. E o que nós auxiliamos a multiplicar. O resultado da nossa vontade de distribuir os júbilos, que agora nós percebemos que não estão vinculados à satisfação do prazer, mas vinculados a um sentimento positivo e inconfundível, que é aquela sensação do dever cumprido. Quando a gente cumpre com o nosso dever, a gente estabelece uma conexão incorruptível com as leis divinas. Onde estão as leis divinas? Mais uma vez, terceira parte do Livro dos Espíritos, mas na introdução desse capítulo. As leis divinas estão na nossa consciência. E por que muitas vezes nós não a enxergamos? Por que não basta ler e saber que estão lá? Porque muitas vezes eu não consigo acessá-las. Eu não acesso porque eu nublo o espaço cristalino da minha consciência. Eu mancho, eu turvo. Na ânsia pela satisfação dos desejos inconfessáveis e dos prazeres lamentáveis que nós ainda cultivamos, muitas vezes. Dever cumprido é operar caridade. Operar caridade só ocorre quando a gente sistematicamente também diminui egoísmo, vaidade, orgulho. Questão 913 do Livro dos Espíritos. O egoísmo é a raiz de todos os males. Procurai e achai seus subnomes, subfaces, seus irmãos, vaidade, egocentrismo. Antes de entrar aqui nessa parte da fé, quer dizer, nessa parte que retomando a ideia de fé a partir do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui com a mensagem do irmão José, a gente estava falando do livro No Mundo Maior, né? No livro No Mundo Maior, o André Luiz se encontra com o Calderaro numa missão muito interessante, uma missão de desobsessão, no qual eles são espíritos desencarnados, obviamente, e vão até um hospital em que Pedro e Camilo estão engalfinhando-se, obsessor e obsediado. Calderaro dá as diretrizes e André Luiz faz as limpezas necessárias, o passe, o auxílio magnético, faz o trabalho introdutório ao processo de desfazimento daqueles nós complicados, frutos de um processo odiento, raiva, rancor, vontade de vingar-se e fazer justiça com as próprias mãos, fazer a nossa justiça. Quando não é essa justiça que nós deveríamos nos ocupar de realizar, mas a justiça divina, ou celeste, não é assim?
no Pai Nosso? Ou não? Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Não é isso? Não é a nossa vontade. Nós nos aproximamos da felicidade na medida em que nós nos aproximamos da vontade do Pai. E isso ocorre com a operação do cumprimento do dever e acesso às verdades que estão na nossa consciência. Então André Luiz e Calderaro fazem o processo de limpeza e André Luiz gostaria de ir além. E Calderaro diz, agora calme-se, nós temos limites. Nossa operação cessou. Precisamos aguardar a nossa irmã. E aí André Luiz fica se perguntando, mas por que nós não podemos ir à frente com esse processo? Já que eliminamos aquele ódio sistemático, eles estão meio adormecidos, podemos desprendê-los. E Calderaro, que era o mentor dele nesse livro, vocês perceberam que em cada obra do André Luiz, mais ou menos, ele tem um espírito que o auxilia, né? E o Calderaro é um especialista em mente, né? Nas ciências da psique. E ele diz, não, nós temos claros limites, e nossos limites esbarram na fronteira da técnica. Nós podemos auxiliá-los até o alcance dos nossos conhecimentos, porque nós ainda não sabemos amá-los. E aí chega a irmã que eles estavam esperando, era uma senhora baixinha, assim mais humilde no traje, né? No comportamento, nos gestos, não queria nenhum elogio, uma pessoa muito centrada, mas com um gesto muito afável, muito acalorado. E ela entra no processo em que eles tinham começado, iniciado de desobsessão, ou enfim, de apaziguamento, seja lá o nome que a gente queira dar para essa ideia de fazer paz, né? Onde a gente só sabe construir guerra, né? E ela chega, e o livro faz uma descrição muito bonita do processo de aproximação dela. Eu vou pular essa introdução, então, né? Mas enfim, eu acho, fica o convite no mundo maior. E ela consegue ir além no processo de desafogo daquela obsessão muito feroz. Curioso essa coisa de amor, não é verdade? É curioso, mas é preciso e verdadeiro, porque foi Jesus que disse que um amor cobre muitos, uma multidão de pecados. Mas não é um amor contemplativo. Não é o desejo em relação a uma pessoa que se aproxima muito mais da posse, da ideia de dominar a pessoa, pela qual nós desenvolvemos laços de paixão. Isso não é amor. O amor é o desprendimento. O amor é a liberdade que se concede ao ser que ama. O amor é o processo educativo levado na sua medida mais pura. Exemplificação dos atos que se deseja que o outro pratique. Orientação na ação para além das orações. E aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, a fé proveitosa, ela deve ser ativa. Ela não deve ficar adormecida. Ela é mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Deve velar atentamente pelo desenvolvimento das suas próprias filhas. A esperança e a caridade são resultados da fé. Essas três virtudes formam uma doutrina inseparável. Olha que bonito. José, aqui em Bordeaux, 1862, lá escrevendo para a codificação, e esse texto está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo A Fé, Irmãos Montanhas. A gente percebe que ele fala da fé entrelaçando-a com esperança e caridade. Isso não lembra um outro trecho? Um trecho da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Ele fala, é aquela lindo, né? Renato Russo fez até música para esse trecho, não é verdade? Ainda que eu fale a língua dos anjos, dos homens. Ainda que eu faça isso, aquilo de legal, seja bacana. Ainda que eu seja bonito, inteligente, eloquaz, assim, desse jeito, eu não estou bem. E como é que faz para estar bem? Paulo de Tarso diz nessa carta. Ele diz, ainda que eu faça o que eu fizer, e tenha o que eu tiver, se eu não tiver caridade, eu não sou absolutamente nada de relevante. Eu sou uma figueira seca. É interessante perceber que José, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala de fé aliando a esperança e a caridade.
falando de alguma forma que ela até as antecede, no movimento da operação do sentimento. Ela ilumina a ação. E Paulo tem uma outra visão, um ângulo diferenciado dessa tríade. Ele observa a operação da execução, ou seja, a caridade, antes da iluminação cognitiva, ou seja, a fé. E é por isso que pessoa convertida que ele era, ele nos ensina como levar à frente os processos de transformação possíveis. Ele supervaloriza a caridade, não em demérito a todas as outras virtudes. Ele diz, todas são importantes. Mas ele bate no peito e diz, caridade é necessária. Porque sem ela seremos como sinos que emitem sons dentro de um quarto fechado. Ou como Jesus mesmo disse, candeias debaixo de um alqueire, uma lâmpada debaixo de uma mesa com uma toalha grande, que não ilumina nada, senão debaixo da mesa. Essa é a ideia da fé que pode ser desenvolvida com a doutrina espírita. Ela não está de maneira nenhuma acessível por contemplação, por uma prece, por uma fórmula, por uma ação precisa que não seja contínua. Porque muitas vezes a gente diz assim, eu fiz uma coisa legal, fiz uma coisa boa, aumentei minha fé. Até ocorre. Mas a caridade precisa ser um fenômeno sistemático. Características do homem de bem, já leram? Doutrina espírita, codificação espírita. E o que está lá na característica principal desse homem de bem, não é? Não é aquele perfeito, não são os santos, não são os anjos, mas é o indivíduo que se envolve em esforços sistemáticos, diários, para dobrar as suas más inclinações e vencer as suas más tendências. Ok, nós não faremos como Paulo de Tarso, como Maria Madalena. Muito provavelmente não somos nós que temos essa estrutura de operar essa mudança radical e levar à frente essa postura de cristão assim sublime. Tudo bem. Mas vamos fazer o que nós podemos fazer. Porque muitas vezes, em função de uma ideia equivocada, onde nós relacionamos a nós mesmos como incapazes diante de grandes ícones do espiritismo, nós deixamos de fazer o que nós podíamos fazer. Nós precisamos fazer a caridade de cada dia. A caridade na família, dentro de casa. Quando, por exemplo, ocorrem aquelas discussões, às vezes mais acaloradas, eu não sei se na família de vocês ocorrem, na minha ocorrem. E quando às vezes dá aquela impressão de que as coisas vão esquentar, e aí você simplesmente permanece lá e fica em silêncio, ou diz uma palavra amiga, ou não entra pelo menos em sintonia com aquela agressividade coletiva que reina naquele ambiente momentaneamente. Isso é caridade, que muitas vezes pode ser operacionalizada no silêncio oportuno em que reina as palavras mais alfinetantes. Isso é benevolência, lembra? Benevolência e beneficência. Beneficência é aquilo que se dá. É o que se dá, uma cesta básica, uma roupa, uma coisa positiva, isso é muito importante. Benevolência é o processo invisível dessa operação. É muitas vezes aquilo que não se pode dar. Mais uma vez, Bezerra de Menezes. Nós comentamos que o final da vida dele foi um final de vida de muita humildade, muita pobreza. Uma simplicidade material tamanha. E ele foi procurado por uma senhora e ele não tinha nada para dar para aquela senhora. Ele era muito procurado porque na farmácia de manipulação, com manipulação homeopática, ele pelo menos dava medicamentos, enfim, mas ele não tinha mais isso. E ele diz para aquela senhora, vem cá minha senhora, eu vou ficar com você aqui uns minutos, vem aqui que eu vou te dar um abraço. Isso não é caridade? Isso é a caridade mais profunda e mais acessível, a democratização da caridade. Quando eu ganhar na loteria, eu ajudo. Não existe isso. Se só a caridade salva, e nem todos podem fazer caridade, há alguma coisa errada. Alguns não serão salvos. Mas se só a caridade salva, ela precisa ser democrática. Caridade é, sobretudo, e antes de mais nada, benevolência. É a ação do indivíduo que empenha sua presença, seu tempo e sua boa vontade diante dos que estão pior do que ele. Fazendo seja lá o que for preciso naquele momento, não falando nada, ouvindo uma dor, ou falando uma palavra, ou acompanhando num caminho, ou simplesmente estando presente.
Aí o Livro dos Espíritos, na questão 886, só para fazer esse fechamento, né? Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade e como é que Jesus entendia isso? Os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Jesus, ele manda na multiplicação dos pães e dos peixes, que está bem escrito no livro A Gênese, capítulo 15 aqui, né? Item 48, dos milagres das predições, onde os Espíritos nos auxiliam lá, escrito de forma bem clara, a entender essa passagem, por exemplo, como uma passagem muito mais simbólica de um conteúdo moral, né, do que ficarmos nos atendo às especificidades das possibilidades da multiplicação efetiva do pão ou do peixe. O que os Espíritos nos auxiliam a perceber aqui é que houve um processo magnético da voz, da presença e da ação efetiva do Mestre, o que saciava todo tipo de fome. Mas Jesus diz assim: dê a eles vós mesmos do que comer. Não é isso que ele diz? Isso não é impressionante? Por que ele não foi lá e simplesmente fez? Dê a eles vós mesmos de comer. Isso é ou não é uma rede social? Se é, nós não precisamos ser efetivos na ação que nos compete e dar o pão que podemos dar? Bem, aquela mulher adúltera que estava para ser apedrejada, uma passagem bastante conhecida, não é verdade? Essa mulher adúltera, ela começou a ser agredida. E Jesus entrou no meio do processo. Jesus entra no processo para impedir que ela seja agredida. E o que é que ele diz para as pessoas? O que ele diz para as pessoas que querem tacar pedra na mulher? Vocês podem atirar a primeira pedra. Quem não tiver pecado algum, começando pelos mais velhos. E os mais velhos começaram a dispersar. De maneira que ninguém mais chegou presente, só ele e aquela mulher. E ele diz que ela pode ir, que ela não volte a pecar. Quando a gente tem condição de dar a mão para alguém e a gente não faz, isso não é a questão 647 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta: para agradar a Deus, basta não fazer o mal? Os Espíritos dizem: não basta, não é o suficiente não fazer o mal. Sobretudo como você sabe perfeitamente o bem que pode fazer e conhece os caminhos. Jesus comumente dava mão para prostitutas, mão para ladrões, mão para leprosos, mão para cegos, coxos, mão para rejeitados. E aí, existe fio sem rede? Resiste o fio fora da rede? Uma passagem muito linda da história do cristianismo mostra Jesus de forma simbólica fazendo um peixe com os dedos sobre a areia, né? Jesus mandava Pedro lançar a rede. Lança a rede aqui, lança a rede ali tem peixe.
Existe fio sem rede? Existe rede sem fio? Toda rede precisa ser composta por fios. Nós somos fios. A fé que ilumina a razão, ela precisa não ser mais simplesmente um baluarte que enfeita o intelecto. Ela precisa operacionalizar o aquecimento da ação caritativa. Nesse sentido, cada fio entra em contato com outro fio, dando nós precisos a uma rede. Porque, afinal de contas, resiste por muito tempo um fio fora da rede? Não são os espíritos que dizem para a gente na codificação: sejais como um feixe, porque um feixe resiste mais. Uma vara solitária quebra mais facilmente. E aí, resiste o fio fora da rede? Mas eu tenho fé, mas não entra em contato com os mais necessitados, porque sabe como é difícil, as pessoas são mal agradecidas, nem todo mundo reconhece o nosso esforço em fazer o bem, etc. É um fio que não entra num nó, sem fazer parte de uma rede. É um fio frágil. Mas isso nós resolvemos efetivamente fazer parte de uma rede. Não foi Jesus que disse, quando seus irmãos e sua mãe foram ao seu encontro e foi avisado no meio de uma pregação: vem lá sua mãe e seus irmãos. Ele diz o quê? Eis aqui minha mãe, eis aqui meus irmãos. Ele amplia o processo de entendimento, de irmandade, para que se possibilite a fraternidade efetiva para além de qualquer fronteira. Todos somos irmãos. Não era assim que os primeiros cristãos se chamavam? Irmão. Estamos numa rede. E precisamos operar os nossos nós com carinho. E assegurar também o conforto dos fios que estão ao redor. Uma frase do Emmanuel bonita, né? Ele diz: não nos esqueçamos de que para anular a sombra noturna, não basta arremeter os punhos cerrados contra o domínio da noite. É preciso acender uma luz. Muitas vezes a gente pode estar assim desanimado, triste, e vem numa casa espírita como essa. Olha que ambiente fantástico, não é? A pessoa, sei lá, pode estar sem fé, desanimada, se sentindo mal, e chega aqui e não recebe benefícios tremendos. Às vezes nada de material, mas sei lá, fluidos, positividades, cores, sons, que a gente não consegue perceber e enxergar, mas existem. E a gente se enche daquilo, a gente se revigora nesse processo fluídico que existe numa casa espírita como essa, de refazimento das forças e das energias. A gente recebe uma luz. A gente recebe a luminosidade de uma casa iluminada como essa, como não? Mas essa luz é para um instante. É para um instante em que a gente precisa levantar e caminhar. Se nós não caminharmos, nós não acendemos a nossa própria luz. E Emmanuel diz, é preciso acender uma luz. E foi Jesus que ensinou: vós sois o sal da terra, luz do mundo. Se o sal perde seu sabor, se a luz não pode iluminar, a fé que a gente tanto busca é muito bem explicada pelo Espiritismo e facilitada a sua aquisição, na medida em que nós estejamos dispostos a vencer o egoísmo e tudo aquilo que se ligue e se entrelace a paixão qualquer, satisfação do ego, da personalidade transitória. E entramos na direção das atividades caritativas que estão acessíveis a todos nós, que pode começar numa casa como essa, que certamente tem muitos trabalhos para todos aqueles que desejam entrar
no processo da caridade, da ajuda mútua, e ainda não se encontram muito bem no próprio discernimento, entendendo um caminho, um início, um start mesmo. Espiritismo não é doutrina de autoajuda. A autoajuda faz parte na leitura, no conhecimento, no momento em que a gente entende o que deve fazer e fica feliz de conhecer o caminho. Mas Espiritismo é mais que isso. Espiritismo é mútua ajuda, é caridade em movimento, é a operação do afeto, é, como nós bem vimos anteriormente, a divisão, o esvaziamento de sofrimento, a multiplicação, o engrandecimento dos benefícios, dos júbilos na prática da ação da caridade. Assim nós iluminamos a fé e mantemos o fogo da fé aceso, um fogo que não só vai iluminar, como muitas doutrinas fazem, iluminam, clareiam, mas uma chama que vai aquecer, confortar, consolar. É o Consolador prometido por Jesus. Obrigado. Obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos numa casa como essa, tão iluminada, tão aconchegante, Jesus. Ao final de uma reunião como essa, nesses processos finais, nós pedimos com humildade. Sabemos, Jesus, que nos falta mérito, muito mérito para pedir, mas ainda assim nós pedimos, Jesus. Pedimos a possibilidade para levarmos até os nossos lares, até as nossas casas, um pouquinho desse ambiente, Jesus. Um pouquinho dessa luminosidade, um pouquinho desse amor, desse carinho, desse afeto que a gente encontra nessa casa. E que ao chegar nos nossos lares, nós possamos em silêncio abrir a porta e espalhar, sermos instrumentos, por mais tortos que sejamos, mas enfim, ainda assim pedimos para sermos instrumentos hábeis para levar um pouco dessa luz até o lar de cada um de nós aqui, Senhor Jesus. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Deus, nosso Pai, és todo poder, és toda bondade. Somos agradecidos, Senhor, por esses momentos que aqui estivemos juntos, por ouvirmos o nosso irmão a nos dizer sobre fé. Senhor, que a Tua luz se faça diante daqueles que partiram antes de nós, diante dos enfermos, cujos nomes estão em nossa caixinha de trabalho. E queremos pedir aos nossos guias e protetores que possam nos permitir que, em nome de Deus, estejamos dando como encerrada a primeira parte das tarefas da noite de hoje. Que haja muita paz em nossos corações.